Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma conversa sobre física matemática avançada. Nós estamos vendo, nesse momento do nosso curso, o conceito de singularidades não isoladas, né? Nós vamos ter funções complexas que deixarão de ser analíticas, ou, num sentido que vai ficar mais claro logo adiante, tem que ser tratadas com cuidado, não apenas em um único ponto, mas em algum corte que emana dali, tá bom? Nós vimos na aula anterior, pessoal, que em particular, se nós tivéssemos a função 1 sobre z, um integrando, que seria uma função 1 sobre z, assim, aqui eu sei que eu escrevi 1 sobre xi, tá, pessoal? A função 1 sobre z, ela é uma função com uma singularidade isolada na origem. Mas nós vimos na aula passada que se nós tentássemos fazer uma integral em contorno fechado em torno da origem de 1 sobre z, o resultado não era zero. Se o resultado não é zero, quer dizer que a nossa integração depende do caminho. Nós não podemos ir de um ponto inicial até um ponto final e esperar que sempre a gente obtenha o mesmo resultado. Então, nós tivemos, né, na aula passada, que fazer uma construção especial que foi garantir que se você tivesse duas formas de ir de um certo ponto inicial até o mesmo ponto final, que nunca a origem estivesse no interior desses dois caminhos. Certo? Como que essa construção foi feita? Nós vimos que nós tínhamos que introduzir a ideia de um corte. Eu introduzi a ideia aqui para vocês, ó, de um corte na forma de um raio, uma semi-reta, R-alfa. Eu escolho um ângulo alfa, eu vou excluir a origem, eu poderia ter qualquer curva contínua emanando da origem até dos 100 retas. Esse ângulo alfa em relação ao eixo x no sentido anti-horário, como é a nossa convenção eterna trigonométrica em matemática. Tá? E a gente chamaria esse conjunto de pontos excluídos, da origem em diante, num ângulo alfa, de um raio, e a gente chama o plano complexo, com exceção desse corte linear, de C-alfa. Isso aqui é um plano complexo cortado. Então, por que eu estou falando disso? Porque já que 1 sobre z é uma função cuja integral de caminho depende do caminho, nós tivemos que dizer que a nossa curva sempre estaria em um plano cortado. É um conjunto de pontos contido num plano cortado. No seguinte sentido, eu posso pegar aqui um ponto, posso ir para outro, posso fazer vários caminhos diferentes ligando ponto inicial e ponto final, mas o meu caminho nunca pode passar por esse corte. Certo? Como esse corte emana da origem, isso garante o que eu tinha dito para vocês. Pega um ponto inicial, pega ponto final. Quaisquer caminhos que juntem esse ponto inicial se dirigindo ao ponto final, quaisquer dois deles nunca terão a origem dentro de si. Então, se nós tomarmos esse cuidado de trabalharmos com um plano cortado, nós podemos tratar como a nossa variável independente, não lá o integrando. Aí a gente, ao invés de chamar de 1 sobre z, chama de 1 sobre uma variável muda qualquer. Eu uso aqui a letra mais simples que existe no mundo, que é o xi grego. A gente integra de 1 sobre xi, uma curva que sempre terá como ponto inicial 1, certo? Ou, em complexos, né, o par 1, 0, tá? Indo orientado até um ponto genérico z, desde que a gente nunca, nesse caminho, nunca atravessemos o corte. Eu desenhei aqui um corte, que vai ser o corte mais popular com que a gente vai trabalhar, que é o corte CPI. É o plano cortado, onde o nosso corte não pega um ângulo qualquer, ele está orientado aqui ao longo da direção, né, dos números complexos, que teriam coordenada angular π. Pessoal, essa escolha não é única. Há problemas em que nós somos obrigados a mudar a escolha do nosso corte, tá bom? Mas sempre que eu não falar
qual corte está sendo considerado, nós vamos sempre presumir que eu estou partindo desse corte, em que a gente exclui a semi-reta real negativa, cujo nome técnico é esse Cπ, tá bom? Então, a nossa ideia é, se eu integro 1 sobre a variável, num caminho que vai de 1 a z, sem passar por algum corte, mas que quase sempre para mim será esse corte aqui, eu defino uma função logaritmo. Notem que esse L é maiúsculo, tá, pessoal? E isso não é, digamos assim, uma mania de pouca importância. Isso é uma notação conveniente que esse L seja maiúsculo. Porque em algum momento nós vamos introduzir um outro logaritmo com outra interpretação que terá um L minúsculo. Tá bom? Então, sendo bem preciso, o que eu vou chamar de log z mais para frente não será esse aqui para um C alfa qualquer. Tá bom? Vai ser algo um pouquinho diferente, vai ser para o Cπ. Mas tudo bem, segura isso aí por enquanto. Tudo bem? Relembramos o que aconteceu? Tá? Não basta percebermos que a origem é o problema. Esta função com um ponto variável vira uma função de z, e essa função ela é singular não apenas na origem, ela tem problemas em outros pontos. Então aqui eu comento da minha escolha de corte, tá? Agora eu quero fazer a seguinte constatação aqui. Eu não vou querer que a gente trabalhe com logaritmo complexo com aquela expressão integral ali. Ela é válida, sempre daria resultados corretos, mas a gente não quer fazer uma integral de caminho complexo a todo momento que a gente queira calcular um logaritmo. Precisamos de resultados de expressões mais práticas, mais diretas. Tá? Então uma pergunta natural é, há uma expressão mais simples para o logaritmo? Sim, embora a gente vai demorar um pouquinho aqui na aula para chegar no nível conceitual que eu quero transmitir para vocês na expressão final, tá bom? Então é uma jornada e a gente vai se deparar com outros elementos aí desse nosso mundo nessa jornada. Então sim, e a primeira coisa que a gente vai fazer é, bom, se nós escolhemos um corte exatamente para que agora essas integrais de caminho sejam independentes do caminho que ligue 1 até o ponto z, se o caminho é irrelevante, a gente pode escolher um que seja conveniente, dado algum corte, não é? Então vamos escolher um caminho conveniente. Olhem só. Vou baixar aqui para a próxima etapa. Ufa, carregado isso aqui, né? Vamos olhar aqui com calma. Olhem aqui no nosso plano complexo, tá bom? Eu pus aqui o meu corte tradicional, Cπ, em que eu tiro a reta real negativa. Marquei aqui o meu ponto inicial 1. Pessoal, vocês devem se lembrar da aula passada que o logaritmo real é uma integral que começa em 1, né? E aí, por continuação analítica, por isso que a gente começa em 1 aqui também, esse logaritmo complexo. Então, eu quero começar no ponto 1, ou 1, 0 do plano complexo, e quero ir até um ponto z qualquer. Desde que eu não passe esse corte, eu sei que eu poderia fazer qualquer caminho. Então, eu poderia sair daqui e zanzar, fazer um caminho todo torto para chegar no z. Eu poderia fazer esse caminho aqui, ó, que já seria um caminho legal, que seria, vou varrer a coordenada angular do meu número complexo no meu caminho, até eu chegar no mesmo, na mesma fase, digamos assim, do z. E aí depois eu vou andar na direção radial para chegar lá. Isso é possível. Isso aqui já seria bom. Certo? Tem algo especial que vai acontecer nesses caminhos em que a gente anda por arcos de circunferência e por raios. Só que o que eu quis fazer foi esse que está aqui em verde escuro. Então eu chamei esse primeiro trecho do meu caminho de gama R, porque eu ando num sentido radial. Eu chamei esse segundo trecho aqui do meu caminho orientado, de 1 até z, de gama θ, porque eu vou andar ali apenas na minha coordenada polar ou angular, tá bom? Olha só, radialmente, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser andar do 1, que o meu 1 é o meu ponto de partida arbitrário, até o módulo de z. O z é qualquer. Pessoal, notem que o módulo de z poderia ser menor do que 1, então podia ser que eu andasse para cá, tá bom? É um número positivo, módulo de um número complexo vive na reta real positiva. Nunca vai ser nulo,
eu sei que eu não vou considerar logaritmo para cara nulo. Então, qualquer número z tem um módulo de z que vive nessa reta real positiva aqui. Semi-reta real positiva. Então, a primeira coisa que eu faço é, vamos chamar de escala aqui no módulo, certo? E depois eu vou varrer o ângulo. Ora, eu disse que eu quero me livrar da integral de caminho, mas para eu achar uma expressão boa, eu tenho que fazer uma integral em algum caminho, se os caminhos são indiferentes. Então, a minha curva orientada, ela é a justa posição desses dois trechos, caminhando radialmente e caminhando angularmente. A parametrização do meu caminho, quando eu ando radialmente, é feita da seguinte forma. Sempre vou usar coordenadas polares, porque elas são boas não só para os ângulos, mas também para o radial. Só que notem que quem faz o papel de parâmetro da curva é R. Então, aqui eu tenho que dizer que R varia de 1 até o módulo de Z. E o θ é um parâmetro fixado. Então, na verdade, quando eu vou calcular a derivada desta curva, linha significa derivada em relação a R. Derivar essa expressão em relação a R dá E aí θ. θ é constante aqui. θ é igual a zero aqui, né, pessoal? Mas em qualquer direção radial, o θ é constante. Nesse caso, é constante E igual a zero. Tá bom? Mas eu nem vou precisar jogar esse zero lá. Para o meu segundo trecho de integração, posso escolher um caminho, já que é independente do caminho, eu vou ter um gama de θ. Então, agora o R é que vai ser tratado como um parâmetro constante, e o parâmetro da minha curva será θ. Pessoal, θ vai estar variando de zero, porque notem que a gente está partindo aqui da reta real, até onde? Até a coordenada polar de Z. Eu vou chamar essa coordenada polar de Z aqui de arg de Z. Note que eu tentei fazer esse A, esse meu A caligráfico aqui, maiúsculo, tá? Vai ter uma hora que vai aparecer aqui nessa aula um arg com A minúsculo. E isso faz diferença e isso é usado na literatura. Mas entendam isso aqui como a fase de Z. Se você pensasse em representar um número Z com coordenadas polares no plano complexo, você não teria dúvida que seria esse ângulo aqui, ó. Pá. Não é isso? A gente vai falar mais sobre isso aqui. Mas nesse momento, entendam apenas que eu vou até a fase de Z. Ora, a gente sabe que numa integral de caminho, a gente tem uma curva parametrizada e temos que calcular a derivada da curva em relação àquele parâmetro. Notem que agora a derivada, pessoal, linha, nesse trecho para a curva gama θ, se refere a d de θ. Então, d de θ tomba um i e fica isso aqui. Então, notem que essas derivadas são diferentes. Uma é derivada na radial, a outra é derivada em θ. Então, vamos calcular a nossa integral. Se independe do caminho, eu pude escolher este caminho aqui. Então, o meu log de z, com essa escolha de corte, vai envolver uma integral do integrando no primeiro trecho, que é o radial, mais a integral no segundo trecho. Pessoal, a gente escreve muito isso em integração complexa, tá? Você decompõe um caminho numa justaposição de caminhos. Isso é a justaposição de integrais. Vamos desenvolver. Nós relembramos na aula passada que qualquer integral de uma função f de z, você tem que pegar o f de z no z parametrizado. Então, ó, 1 sobre a variável. No primeiro trecho, deixa eu voltar aqui, ó, a minha variável, ó, é r, e e θ. É o trecho radial. Então, tá aqui, 1 sobre a variável, z, r, e e θ. Aí multiplica pela derivada. Isso é para qualquer integração complexa, certo? Tá aqui a derivada, veio para cá. Variável aqui, ó, parâmetro de integração, que é r. Quando r varia de 1 até módulo de z. Isso aqui. E já tínhamos dito isso aqui, ó. Tá bom? Então, essa é a nossa primeira integral no primeiro trecho. A segunda integração envolverá para θ agora, variando de 0 até a fase de z, 1 sobre os meus, né, a minha f de z no ponto, só que agora isso é 1 sobre r e θ, parece que está igual ao primeiro trecho, só que agora a derivada é derivada em relação a θ, que é i r
E aí, θ. Aqui a derivada. Como uma boa integral de linha, uma integral complexa é uma integral de linha no plano complexo, dθ. Então vamos ver qual é o resultado, pessoal. Ó, mesmo que nesse trecho aqui a gente pudesse ter colocado θ igual a zero, porque a gente estava na reta real, mas não tem problema, não temos divisão por zero, porque uma exponencial nunca se anula, mesmo que seja complexa. Certo? Então, qualquer que fosse aqui o caminho radial, esse E e θ pode ser dividido sem problema. Nós temos 1 sobre R dr. Pessoal, isso é uma integral real. Nós sabemos que vamos ter log de R, como sendo a primitiva de 1 sobre R, tomada nesses dois pontos, log do módulo de Z, menos log de 1. Só que log de 1 real é zero. Então, a primeira integral dá para a gente apenas log do módulo de Z. E esse log aqui, com esse L minúsculo, é o log que a gente já conhece, é o log real. E está aqui tomado de um número real positivo. Tudo bem? Então, realmente, é o logaritmo real usual. Essa foi a parte real da nossa integração. Só que agora vem a parte imaginária. Por quê? Porque na segunda integral, R, E, A e θ pode e deve ser cancelado. Fica um I aqui pra gente, esperando. É ele aqui. E nós vamos integrar dθ da fase inicial à fase final. Pessoal, a integral de dθ é θ. Diferença desses dois pontos é a fase do Z. Pessoal, aqui já está o embrião fundamental da nossa ideia de logaritmo, embora a gente ainda vá refinar bastante isso. Então, com a escolha de corte que nós fizemos, nós temos uma função logaritmo complexo log maiúsculo de Z, que é dado pelo log que a gente já conhecia do módulo de Z, e da parte real, e teremos como parte imaginária o argumento daquele Z, a fase daquele Z. Pessoal, qual é a grande sutileza? Isso que a gente chama de fase vai ter uma relação com a nossa escolha de corte. Eu vou tentar deixar claro aqui para vocês que o que nós achamos aqui foi uma possível escolha para um logaritmo, para uma função logaritmo. E até será a nossa escolha primária, mas não é a única. Então eu preciso falar mais aqui para vocês, para que isso fique realmente claro. Eu não falei precisamente o que é esse argumento aqui, embora vocês possam ter achado que entenderam tudo. Ah, é a fase do Z. Mas nós temos mais coisas a falar sobre isso. Vejamos o que mais nós temos a falar. Esse resultado, pessoal, na verdade é um pouco enganador. Certo? Ele parece muito intuitivo. Sabe por que ele parece intuitivo? Mas por que ele é enganador também? Vamos ver. Ó. Qualquer número complexo, ele é dado pelo seu módulo vezes um E aí θ, onde θ é a fase dele. Representação polar, módulo do número, E aí ângulo polar. Então, olha só, parece que quando a gente aplica esse logzão com L maiúsculo desse lado, para dar o log de Z que a gente quer, a gente vai aplicar ele do outro lado também, parece que vai dar algo que tem a ver com o que a gente conhece, né? Log do produto é soma dos logs, não é isso? Isso aqui é produto desse módulo por essa exponencial complexa. Então, eu vou ter log desse mais o log dessa exponencial complexa. Log de exponencial tomba, não é isso? Então, parece que realmente eu vou ter isso aqui, ó. Parece que vou ter log disso e mais, e quando aplicar log dessa exponencial, log da exponencial, tomba o argumento da exponencial, mais i argumento. Parece que eu vou recuperar isso aqui. Pessoal, vocês estão pressupondo que esse log, se vocês estiverem achando que eu falei natural, vocês estão pressupondo que esse log funciona no sentido complexo do mesmo jeito dos reais. Quem disse que um logaritmo complexo numa exponencial soma a exponencial e as coisas tombam? Você entraria aí num raciocínio circular. Claro que a gente quer definições que reproduzam as propriedades que a gente conhece. Só que a gente não pode tratar isso como óbvio a priori. Tá bom? Então, é exatamente esse tipo de cuidado que vai ser o principal objeto da nossa atenção nessa aula aqui. Tá
bom? Além disso, pessoal, olha só, então o log, você não pode aplicar o log aqui e achar que isso é natural. Você ainda não sabe exatamente quais são as propriedades desse cara. Mas a gente conhece a exponencial complexa. Então, para aumentar ainda mais a confusão, você sabe aplicar a exponencial. A exponencial a gente já tem regras, certo? Fórmula de Euler. O exponencial daquele log maiúsculo de z vai ser exponencial de uma soma, certo? Exponencial de uma soma de quem? Desse log de módulo de z mais i arg. Tá bom, a exponencial complexa tem propriedades que a gente conhece. Então, exponencial da soma, produto das exponenciais. Então, a gente vai ter exponencial do log real do módulo de z, exponencial do log função inversa composta com a função direta reproduz o z, e aqui a gente vai ter z módulo de z e aí θ. Caramba, então a exponencial desse log de z dá o z. Resolvemos o problema da função inversa. Tá bom, eu acho que eu entendi tudo desse log mesmo. Calma. Calma. Você pode aplicar essa exponencial e não há dúvida que a exponencial dessa log de z é z. Isso aqui é muito mais confiável do que eu aplicar o log. A gente está aplicando a exponencial agora, mas calma. Sabe por quê? Calma. Porque a função exponencial não é inversível em todo o seu domínio. Eu já tinha comentado com vocês que ela é uma função periódica. Olha só. Então, na verdade, o que a gente achou, pessoal, foi apenas uma possível inversa da exponencial. No caso, foi a inversa quando a exponencial complexa, que é periódica, de período 2πi, tem o seu domínio restrito. Então, olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu esboço aqui, ó, uma faixa no domínio da função exponencial. Eu vou pegar a função exponencial, vou aplicá-la num ponto z qualquer, eu posso tomar exponencial complexa de qualquer coisa, e quero ver para onde vai parar a imagem. Pessoal, se a gente delimitar aqui uma faixa estreita de amplitude 2π no eixo imaginário, por isso que a gente diz que o período é 2πi, certo? E imaginássemos aqui uma nuvem de pontos confinada aqui, entre essas duas linhas horizontais, nós podemos encher no plano imagem quase todos os pontos. Sabe o que falta? Só o corte em π. Porque olha só, a gente disse que a função era periódica de menos π a π, mas eu podia ter pego de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Eu podia ter escolhido essa faixa de periodicidade na exponencial do jeito que eu quisesse. Então, notem que quando a gente escolhe desse jeito, com essa delimitação, a gente vai ter a imagem mapeada aqui. Então, eu só quero mostrar o seguinte. Notem que esse aqui é exatamente o domínio do logaritmo que a gente está começando a construir, que a gente construiu na página anterior. Mas vejam que se a gente for entender isso como inversa, a gente não inverte para qualquer ponto z de onde nós estivéssemos pegando uma exponencial. A gente vai ficar mapeado só nessa faixinha aqui. A gente nunca vai poder compor a exponencial no logaritmo e chegar de volta em um ponto aqui. Com aquele, pelo menos não com aquele logaritmo lá. Tá bom? É uma possível inversa. Vamos lá. Outra forma da gente perceber que tem algo estranho acontecendo aqui com a gente notem, com o corte que a gente escolheu, aquele arg de z, aquela fase de z, pessoal, olha só, os possíveis valores vão de menos π até mais π. Vamos aproveitar isso aqui. Pessoal, a gente nunca vai ter dúvidas sobre as nossas escolhas aqui do que é 0 graus, do que é π sobre 4, do que é π sobre 2. Mas a gente vai ter arbitrariedades nos intervalos possíveis dos nossos ângulos. Então vamos lá. Sempre a gente vai girar no sentido anti-horário, nossa trigonometria não muda. Teremos ângulos de 0 até π sobre 2, de π sobre 2 até π. Só que, ó, quando a gente tem uma linha de corte como essa, a gente tem que dizer, se aqui era 0, aqui são ângulos negativos e de módulo entre 0 e π sobre 2.
Então, na verdade, a gente localiza os nossos números, dando, né, os nossos números no plano complexo cortado, dando ângulos de menos π, seriam os caras próximos do corte por aqui, ó. Eles teriam fases muito próximas de menos π, até menos π sobre 2, até 0, até π sobre 2, até mais π. Seria inadmissível, por exemplo, nós dizermos que teríamos um argumento valendo 3π sobre 2. Porque 3π sobre 2 é um número maior do que π. Aquele logaritmo lá que a gente construiu, ele não admitiria que você escrevesse como fase algo como 3π sobre 2, não com essa escolha de corte. Então é isso que é um pouco incômodo para a maioria dos físicos que não estão muito acostumados a prestar tanta atenção nesses domínios e olhar essas funções descontínuas. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui como algo estranho é que com as escolhas que a gente fez aqui até agora, o arg de z dentro daquele logaritmo que a gente fez na página passada deveria necessariamente estar entre menos π e mais π. Tá bom? Só que tem algo pior ainda. Ah, professor, você está dizendo então que tem escolha arbitrária de cortes. Escolheu, você vai ter um domínio para a fase. Tá bom. E você também disse, professor, que você pode ter que restringir o domínio para fazer a inversa. Você não vai mapear todo mundo em todo mundo. Mas isso já acontece no seno e no arco seno. Eu já tenho que fazer uma restrição lá no caso real. O arco cosseno, o arco tangente, são funções inversas e você já tem que escolher. Qual o problema? Tem um problema seríssimo, que vocês ainda não sabem, que é o seguinte. Pessoal, esse logaritmo, do jeito que a gente definiu até agora, só com o que a gente tem até agora, ele, em geral, tem exceções, mas em geral, para quaisquer números complexos Z1 e Z2, ele não satisfaria log do produto ser a soma dos logs. Para que eu vou querer um logaritmo se o logaritmo do produto não for a soma dos logs? Não presta para nada algebricamente. A gente está tentando construir um objeto novo, mas sempre tentando manter, de alguma forma, as propriedades antigas. A assinatura da utilidade de um logaritmo é que o log do produto seja a soma dos logs. E isso não funciona para esse log que a gente pegou até agora, que depende de um arg de z nesse domínio. Vejamos. Lembrem-se, pessoal, o problema, o nosso log, ele depende do arg, tá? Olha, o log de L grande de Z é log do módulo de Z mais I argumento. Então, se eu quiser algum tipo de transformação de produto, função de produto, em soma de funções, como o log complexo depende do argumento, o problema é transferido para o argumento. Aí você vai dizer, não, professor, o argumento não é problema, não. Se eu multiplicar dois números complexos, né, se eu multiplicar, as fases deles se somam. Se somam. Só que não é qualquer soma que fica travada dentro desse intervalo. Então vamos ver. Qual é a linha do meu raciocínio aqui agora? Esse log dependeu da fase. A fase de qualquer número ou do produto de dois números está travada entre dois extremos. Não tem como eu pegar dois ângulos quaisquer ali dentro, somar os argumentos e garantir que eu fico aqui dentro. Então vamos ver. Realmente uma prova disso. Então eu estou afirmando que com o que a gente tem até agora, temos algo muito decepcionante. Log do produto não é a soma dos logs, porque o argumento do produto, em geral, não é soma dos argumentos. Tá bom? Por causa da imagem do arg estar restrita entre menos π e mais π. Então vamos ver um exemplo aqui, se vocês não acreditam em mim. Olha só. Quero pegar dois números, Z1, Z2, vou fazer um igual ao outro. E cada um deles vai ter módulo 1 e vai ter fase 3π sobre 4. Pessoal, 3π sobre 4 é 135 graus. Tá bom? Tá lá no segundo quadrante. Na visão de vocês está para cá, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante. É o 45 graus do segundo quadrante. Tá bom? Então, por isso que é 3π sobre 4. 3π sobre 4 é um número entre menos π e mais π. Tá certo? Não tem dúvida aqui, ó. Notem que ele é menor do que π, mas maior do que π sobre 2.
Então vamos fazer a conta. Quem é Z1 vezes Z2? Multiplicação de complexos. É essa exponencial vezes ela própria. O resultado é E aí 6π sobre 4. Por periodicidade de 2π, eu sei que essa exponencial é a mesma dessa exponencial aqui, porque eu tirei 8π sobre 4. 6π sobre 4 menos 8π sobre 4 vai dar menos 2π sobre 4. Por que 8π sobre 4? Porque isso é 2π. A exponencial não muda. Por que eu fiz isso? Porque 2π sobre 4 é π sobre 2. Então, isso aqui é exponencial de menos i π sobre 2. Ou seja, é um número complexo cujo argumento é menos π sobre 2. Maravilha! Está dentro daquela minha convenção lá, para eu ir de menos π até mais π. Aqui é menos π sobre 2. Tá bom? Então, se o produto desses dois números vale isso, que vale isso, que vale isso, quando eu tomar o argumento do produto, na convenção que eu tenho de que o argumento tem que estar de menos π a mais π, eu sou obrigado a dizer que o meu argumento é menos π sobre 2. Ora, só que quando eu pego o argumento do Z1 sozinho, isso é 3π sobre 4. Quando eu pego o argumento do Z2 sozinho, é igual, é 3π sobre 4 também. 3π sobre 4 mais 3π sobre 4 dá 6π sobre 4. E o número 6π sobre 4 não é a mesma coisa que o número menos π sobre 2. Ah, não, peraí, Léo, mas aqui é só rodar 2π, é o mesmo ângulo. Calma lá. Pessoal, olha o que está rolando aqui. O logaritmo é sensível à fase. Mesmo que a gente ainda vá aprimorar aquele primeiro logaritmo ali que está nos ocupando, a parte imaginária dele é a fase percorrida. Pessoal, se você tiver 1 sobre z quadrado e integrar, a primitiva de um z quadrado não sente a fase. 1 sobre z a 10, ele não sente a fase é morta, porque aquelas integrais fechadas da aula passada davam 0. Ah, e se for z elevado a 7? Também. Agora, se for 1 sobre z e você integrar, essa integral sente o ângulo percorrido. Ela sente o ângulo percorrido. Deixa eu voltar aqui. Eu estou chamando isso de função sensível à fase. Olha quando eu fiz o caminho aqui. Olha só, vocês perceberam que os termos harmônicos e a e θ morreram. Pessoal, esses termos aqui em cossenos e senos são eles que, para qualquer caso que não seja 1 sobre z sendo integrado, você tem médias de senos e cossenos que matam tudo. O caso 1 sobre z é exatamente o caso em que todas as médias harmônicas da sua integração no caminho não vão ser canceladas por você estar com um movimento periódico. O que sobrou foi integral de dθ. Então a gente está falando de um caso patológico em que ele sente a fase percorrida. Então, eu não posso agora dizer que menos π sobre 2 é a mesma coisa que mais 3π sobre 2. Não posso, porque eu senti o ângulo percorrido. É uma função sensível à fase. Nesse caso. É algo muito diferente. Então, vou voltar para cá, desculpem os vai e vens, mas essa é a intuição básica do que está acontecendo aqui. Eu espero que vocês acreditem que eu preciso ter uma limitação de domínio na minha fase, por causa do corte que eu pus, senão eu não tenho continuidade. E isso faz com que o meu argumento de um produto não seja soma de argumentos. E, consequentemente, como esse meu log depende do argumento, o log do produto não será a soma dos logs. E isso é desesperador. Então, isso é a motivação da gente ter que fazer algo mais. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso aqui. Não, pessoal, esse número real não é a mesma coisa que esse número real, embora as suas exponenciais sejam iguais. Então, não basta eu voltar para o mesmo lugar. Essa função logaritmo e a função arg, ela sente a distância percorrida, angular percorrida.
e não só o ponto final onde eu estou. Tá? Então, realmente temos algo muito desagradável aqui. Algo muito desagradável aqui. Um logaritmo que não funciona como logaritmo. Tá bom? Isso é desconcertante, eu comento aqui. Agora, dá para consertar? Essa propriedade fundamental tem um jeito de consertar? É possível? É. Só que a gente vai ter que passar a entender equações não no sentido de um escalar é igual a outro escalar, quando a gente tem equação, mas nós vamos ter que olhar para igualdades de conjuntos de números. E a gente já fez isso antes na vida. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos conseguir fazer, sim, que o log do produto seja a soma dos logs, se ao invés da gente olhar para uma função logaritmo isoladamente, nós pensarmos em vários logaritmos simultaneamente. Vamos ver como. Bom, então eu comento aqui que deu para vocês perceberem que todo o problema do logaritmo vai para a fase, e a gente vai chamar essa função fase de função argumento. Então agora eu vou falar um pouco sobre a função argumento puramente. Quando nela eu resolver o problema, eu vou voltar para o logaritmo, o problema do logaritmo vai estar bem entendido. Tá bom? Então vamos entender o que a gente chama de função argumento. Não se assustem com os símbolos, eu vou ter que mudar ligeiramente o que eu estava chamando de argumento ali atrás. Eu vou tentar dar exemplos concretos, tá bom? Ufa! Vamos lá. Eu tinha dito ali atrás que eu tinha um argumento que variava de menos π até mais π, e as desigualdades, pessoal, eram desigualdades estritas, né? Era só menor, não tinha menor ou igual. Não é isso? Olha só o que eu vou fazer agora. E parecia que eu tinha que tirar o corte todo, não era? Tá bom. Olha só o que eu vou fazer agora. Ó, eu vou chamar aqui de C estrela só o meu plano complexo perfurado. Eu não tiro um corte, eu tiro só a origem. Tá bom? Aí olha só agora o que eu vou fazer. Eu sei que é uma notação carregada, mas vamos olhar aqui com calma. Eu vou definir uma função, arg, notem o A maiúsculo. Eu vou pôr alfa aqui, porque eu vou querer considerar todo e qualquer corte possível em algum raio de posição angular alfa. E eu vou pôr um índice n. Pessoal, eu vou querer construir uma função que para qualquer complexo que não seja a origem, eu vou associar um ângulo. Só que agora eu vou fazer uma construção super, hiper, ultra geral. Eu vou dizer que o meu ângulo vai ser um ângulo nesse intervalo angular aqui, ó. Eu vou pegar alfa e vou ter aqui um certo múltiplo de 2π. E olhem, pessoal, eu fechei o intervalo aqui, ó. É como se o meu corte passasse a ser incluído como um possível ângulo de um lado. A diferença disso em relação ao menos π e o mais π que eu tinha feito antes é porque lá era aberto dos dois. Aqui eu estou incluindo um, estou fechando um. E do outro lado eu vou deixar aberto. Vocês vão perceber por quê. Só que eu vou ter uma amplitude angular de 2π aqui, ó. Escolhi o ângulo alfa. Eu vou imaginar que eu posso dar várias voltas positivas, trigonometricamente falando, ou negativas, dado por um parâmetro n, mas aqui eu vou ter uma faixa angular de amplitude 2π. Nossa, que estranho, professor. Alfa mais 2π, n menos 1. Calma. Vocês podem voltar nisso aqui depois se ficar confuso. Mas isso aqui é simplesmente um intervalo angular de amplitude 2π e que não precisa estar de 0 a 2π. Podia ser de menos 33 até menos 33 mais 2π. Qualquer número real alfa aí... Bom, tudo bem, o alfa... Não, eu dei um exemplo ruim. Alfa menos 33 eu não vou fazer. Eu vou fazer o alfa algo de 0 a 2π. Até aqui, ó. Tá bom? Só que qualquer que seja a posição de referência do meu corte, eu vou imaginar que eu posso dar várias voltas positivas ou negativas, desde que eu considere um intervalo de amplitude 2π. Percebam que este número, extremidade direita desse intervalo angular, menos essa extremidade esquerda dá 2π. Tá bom? O que é
é essa minha função arg alfa n? Que diabo é isso? Eu digo o seguinte, eu vou dizer que arg alfa n, quando engole um número z, vai me dar alguma fase desse número complexo. Só que essa história de eu colocar alfa, colocar n aqui, quer dizer que eu estou escolhendo o intervalo onde eu quero que esse θ valha. Então, essa arg alfa n de z vai ser θ. Se o meu número z puder ser escrito como seu módulo vezes z aí θ, e θ vai ser o único número que vai permanecer a esse intervalo, para um dado alfa e para um dado n. Ok? Vamos ver exemplos disso. Repito, a ideia desse n aqui é permitir voltas, tanto positivas quanto negativas, em qualquer quantidade que a gente queira. O alfa é o corte, vocês já tinham noção. O n conta as voltas. Tá? Então, antes de mais nada, está muito abstrato. Note que com essa sutil alteração daquele intervalo aberto que a gente tinha para a nossa função arg, e agora a gente fechar essa extremidade esquerda aqui, ó, o argumento primeiro aí com que a gente começou a aula, eles é isso aqui. É o que a gente chamaria de arg π de zero. Por que arg π de zero? Vamos ver. Π, porque o nosso corte estava lá tirando a semirreta real negativa. Então, o alfa era π. E por que era n igual a zero? Olha aqui para o intervalo que eu fiz. Se eu fizer em n zero, isso aqui vai dar menos 2π. Se o meu alfa é π, π menos 2π dá menos π, fechado em menos π. E para o mesmo n igual a zero, aqui não tem nada. E o alfa é π. Ou seja, eu iria de menos π fechado até mais π aberto. Então, como eu observei aqui, a menos dessa sutil diferença de eu ter fechado isso aqui, esse arg alfa n, quando o alfa for π e o n valer zero, é exatamente o argumento que a gente estava trabalhando ali no começo da aula. É uma possível função argumento. Tá bom? Então, aquele nosso arg z, ele nada mais era do que arg 0π. Tá bom? Pessoal, a gente chama esse nosso arg z, né, com n igual a zero, com aquele corte posicionado em π, de ramo principal do argumento. Tá bom? E a minha convenção, como eu já tinha dito para vocês, sempre que eu não falar nada, notem que aqui eu falo onde está o corte, mas quando eu não falar nada, que o meu corte vai ser na posição angular π. Tá bom? Reta real negativa. Notem, pessoal, que com o mesmo corte, mesmo segurando ali no π, eu tenho um grau de liberdade que é o tal do n. Eu fiz o n igual a zero aqui. Mas eu podia ter feito n igual a 1. É uma escolha arbitrária. Então, se eu tivesse feito o alfa igual a π e o n igual a 1, por exemplo, vamos ver qual teria sido o intervalo possível. Se eu fizesse n igual a 1, aqui não ia dar nada. Aí eu teria π até... Nossa, n igual a 1, 2π mais π. Eu iria de π a 3π. Pessoal, a função arg1 aqui, no mesmo corte, eu convencionaria que ela me daria valores de π a 3π. Fechado no π, aberto no 3π. Notem que é um intervalo exatamente justaposto ao anterior. Antes eu ia fechado de menos π, aberto até π. Essa função arg1 agora, ela vai fechado no π até aberto no 3π. A gente vai concatenando os possíveis ângulos nessas possíveis imagens dessas funções argumento. Tá bom? Então vamos lá. Eu disse que a original era nosso ramo principal. Pessoal, e todas essas outras funções para os outros n's são outros ramos possíveis. E todos são descontínuos. Vamos ver um exemplo aqui que talvez melhore a nossa vida agora. Ufa! Nossa, professor, que coisa terrível. Vamos respirar, vamos fazer um desenho, vamos olhar para essas coisas aqui. Tá bom?
Desenhei um monte de pontos aqui. Vamos olhar isso aqui com calma. Fiz o meu plano complexo. Tá bom? Fiz o plano complexo. E eu desenhei 6 pontos. Ó, eu chamei aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu desenho talvez eu pudesse ter feito maior, pessoal, mas eu vou me referir a Z1 como sendo esse ponto, Z2 como sendo esse ponto e assim por diante, tá bom? Pessoal, em cada caso, em cada problema que você estiver trabalhando, você tende a escolher um corte conveniente. Mas para eu ilustrar esse arg n alfa aqui, eu fiz 2 cortes na mesma figura. É só para a gente calcular alguns valores e ver se a gente sabe do que a gente está falando. Tá bom? E o que eu fiz aqui? Eu tentei fazer esses pontos 1, 2, 3 e 4, 5, 6, sempre com uma mesma separação angular. Então, se você tem um certo ângulo aqui, por exemplo, desse ponto Z5, imagina que isso aqui é o ângulo menos um epsilon, né? O ângulo desse cara, e que o ângulo desse outro cara aqui é alguma coisa mais epsilon. É o ângulo do 5 mais epsilon. E o mesmo epsilon aqui. Só para a gente investigar aqui o que acontece, tá bom? Então, olha lá, vamos por partes. Quem é arg de Z1? Pessoal, se eu não digo quem é o corte, é porque eu estou olhando para o corte né, reais em π. Tirei a reta real negativa. Então, eu quero pegar o arg Z1 e olhar com esse corte. E, ó, se eu não marquei nada aqui em cima também, olha o que eu tinha dito aqui antes. Se eu não ponho nada aqui em cima, isso quer dizer que eu estou pegando o ramo principal. Ramo principal, pessoal, sempre vai ser quando a gente tiver esse índice n igual a 0, tá bom? Então, eu quero o ramo principal com o meu corte, que é a minha principal convenção. Vamos olhar. Quem que é arg de Z1? Vamos olhar para o Z1. Meu Z1 é esse número complexo aqui. Tá bom? Pessoal, quais são os possíveis valores do ramo principal do argumento? Desse arg aí, que eu não preciso falar mais nada. São números de menos π até mais π. Quando eu me aproximo do corte por aqui. Então, se eu pego um número como esse aqui, Z1, pessoal, ele está com um ângulo muito próximo de π por baixo. Então, se eu disse que esse espaçamento angular aqui era epsilon, eu tenho que dizer que arg de Z1 é π menos uma coisa pequenininha. Eu tenho que dizer que ele é π menos uma coisa pequenininha. Tá bom? Só que com o mesmo corte, eu poderia ter feito a convenção de que os meus ângulos não iriam não de menos π até mais π. Eu poderia ter dito que eles iriam de π até 3π. É arbitrário. Eu poderia ter dito que eles iriam de π até 3π. Então, pessoal, quem seria arg de Z1 do mesmo ponto, mas não dada por essa função padrão, e dada pela função que tem o mesmo corte, mas é o ramo seguinte. Pessoal, eu tenho que somar 2π, é 3π menos epsilon. Porque antes eu ia de menos π a π, agora eu vou de π a 3π. Então, se eu estou um pouquinho antes, é 3π menos um pouquinho. 3π menos um pouquinho. 2π a mais. É um outro número. A exponencial desse cara é a mesma exponencial desse. Mas esses números não são iguais. Dei voltas. Pessoal, para quem acha que isso aqui não tem nada a ver com física e que eu estou judiando de vocês com matemática desnecessária, às vezes você tem reflexão de um sistema físico e você pode não voltar para o mesmo lugar. Você tem efeitos de spin, você tem vórtices em superfluidos, você tem o que o pessoal em matéria condensada chama de carga topológica, você tem efeito Hall quântico fracionário, em que essas voltas acontecem, você tem circulação em fluidos, você tem milhares de coisas, tá certo? Isso aqui é relevante, acreditem. Tem que entender o básico do básico, que é isso que a gente está fazendo aqui. Continuemos.
Quem é a nossa função arg, ramo principal, na convenção principal de Z2? Pessoal, olha só, o Z2, ele está pertinho do Z1. A separação angular entre eles é um epsilon, que você pode imaginar pequeno, embora eu não esteja fazendo formalmente nenhum limite aqui. Estão muito próximos. Ah, se são dois pontos muito próximos, as imagens deles são próximas, né? Se a função fosse contínua. Só que a função arg, sem outros adjetivos, ela é descontínua no corte. Repara, ela consegue me dar imagens no corte. Essa é uma pequena diferença. O corte entra no domínio, mas eu de propósito estou construindo ela para ser descontínua. Se a minha convenção era fechado de menos π, aberto em π, só que fechado, se o 2 está lá, pessoal, eu sou obrigado a dizer que o arg do Z2 é menos π. Porque eu fechei na extremidade esquerda do menos π e abri no mais π. Então, olha só, esses números são muito diferentes. Isso aqui é mais π, isso aqui é menos π. A diferença, o módulo da diferença entre eles não é epsilon. Apesar de Z1 e Z2 estarem muito próximos entre si, as suas imagens são muito distintas, porque nós temos descontinuidade. Por outro lado, Z3 é muito próximo de Z2 e não há descontinuidade aqui dessa minha função arg. Então, as suas imagens são próximas. Se o arg de Z2 é cravado menos π, o arg de Z3 é menos π mais um pouquinho positivo, é menos π mais epsilon. Esses números são próximos entre si. Porque aqui a gente não está atravessando nenhuma linha de descontinuidade. Bom? Então, a gente falou desses três. Eu comentei sobre um segundo ramo do arg-π. E se fosse o sétimo ramo? Pessoal, notem, a gente tinha essa arg de Z1 que era π menos epsilon. E quando a gente teve aqui uma volta a mais, nós somamos uma vezes 2π. Pessoal, se eu tivesse 7 voltas a mais para o Z2, eu tinha que fazer 7 vezes 2π, 7 voltas completas positivas, em relação para mudar a minha imagem. 7 vezes 2π dá 14π. Eu estava com uma imagem que era menos π, mais 14π dá mais 13π. Então, arg 7 em relação ao corte π do Z2, do mesmo número Z2, dá 13π. É outra função. É claro que vai dar outra imagem, mesmo tomando o mesmo ponto no domínio. Ótimo. Vamos olhar esse arg menos 2 de π. É o mesmo corte, tá? Eu estou usando só esse corte aqui por enquanto. Arg π. Eu fiz o corte em π. Só que agora eu disse que é uma outra função, que eu pus o índice n menos 2. Quer dizer que agora, pessoal, eu vou pegar menos 2 voltas completas. Então, é menos 4π. Se o argumento do Z3 sozinho era menos π mais epsilon, tirando 4π, eu vou para menos 5π mais epsilon, porque era o mesmo ponto Z3. Eu sei disso, eu nem preciso olhar lá por causa desse menos 2. Menos 2 vezes 2π, menos 4π. Isso aqui, menos 4π. E daqui eu teria dado mais voltas. Tá bom? Só para esse meu corte aqui, outro corte, não ficar aqui inútil, vamos olhar aqui com calma, porque isso aqui pode confundir quem que é o arg só do Z6. Ó. Nem vou usar o Z4 e o Z5, a não ser que vocês me façam perguntas. Quem que é o arg do Z6 em relação ao corte π sobre 4? Pessoal, o corte π sobre 4, isso quer dizer que eu fecho aberto em π sobre 4. E eu começo o meu domínio angular fechado no π sobre 4 menos 2π. π sobre 4 menos 2π é π sobre 4 menos 8π sobre 4. 8π sobre 4 é 2π. π sobre 4 menos 8π sobre 4 menos 7π sobre 4. Porque esse meu Z6, ó,
Falei besteira? Não, peraí. Meu Z6 está aqui. Tipo, se o meu corte é π, eu tenho valores menores do que π. Então, se o meu corte é π sobre 4, eu tenho valores menores do que π sobre 4 e que se aproximam de π sobre 4 à medida que eu fosse chegando aqui, ó. Então, esse arg π sobre 4 do Z4, ele seria π sobre 4 menos epsilon. Ele seria π sobre 4 menos um pouquinho. Mas esse cara aqui, ele está no começo do intervalo. Então, eu não posso usar π sobre 4. Eu tenho que usar π sobre 4 menos 2π, que é menos 7π sobre 4, mais um pouquinho, mais epsilon. Por favor, pensem nisso aqui, tá certo, tá? Então, esse π sobre 4 é enganador aqui, tá bom? Tá? Muito bem. Vocês precisam depois olhar tudo isso com calma. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo? Só alguém me manda um sim aí. Tudo certo, Léo. Tudo certo, Léo. Beleza. Léo, Pois não. você pode só repetir a questão do arg do π sobre 4 ali? Que eu acho que eu não entendi direito. Tudo bem. Ó, foi o Matheus que falou, não foi, Matheus? Isso, exato. Pensa por analogia, Matheus, no Z1. Eu sei que você perguntou do π sobre 4, mas olha aqui, tá bom? Ó, a minha função arg, ela é relativa ao corte em π e era o ramo principal, certo? Então, os valores de imagem que eu podia obter estavam entre menos π incluído, fechado na esquerda, e mais π aberto. Então, note, se o corte é π, o π é o teto do qual eu me aproximo na imagem da minha função argumento, mas eu não chego nele. Concorda comigo? Tanto que aqui a gente teve, ó, relativa ao corte π, a gente chegou em π menos um pouquinho. Beleza? Perfeito. Tá bom. Então lembre disso. O teu corte é o seu teto. Você não pode ter um número maior do que ele. Então quando você pega esse Z6 aqui, há uma tentação enorme de você querer dizer que o argumento dele é π sobre 4 mais epsilon. Concorda comigo? Uhum. Só que esse é o segundo ramo, não é o ramo principal. Você nota que eu não pus nada de índice superior nesse arg π sobre 4, não é? Uhum. E ó, a minha convenção é que aqui eu indico o corte e aqui eu indico qual é o ramo principal. E quando eu não coloco o ramo principal... ramo principal não, desculpa. Aqui eu indico qual é o ramo. Mas se eu não coloco nada, eu tenho que interpretar que é zero, que é o ramo principal. Então, se aqui não tem nada, é o ramo principal. Então, eu tenho que ter números menores que π sobre 4. Então, jamais eu poderia dizer que seria π sobre 4 mais epsilon, entende? Porque tá. no ramo principal, o maior valor do qual eu me aproximo assintoticamente é o valor do corte. Eu tenho que estar para menos que ele. Perfeito, entendi. Ajudou? Uhum. Entendi, Tá? agora entendi. Se eu quisesse aqui dizer π sobre 4 mais epsilon, como sendo o argumento do Z6, não seria esse argumento, seria o arg π sobre 4, nesse corte, 1. Seria o ramo seguinte, a função seguinte. Tá? Aí seria exatamente π sobre 4 mais epsilon, porque você somaria 2π a esse resultado. Tá? Pessoal, eu tô falando dessas coisas todas porque eu só entendo essas coisas todas se eu vejo isso nesse detalhe todo. Anos e anos vendo livro, vendo as explicações, e eu não me convenço. Claro, eu já entendo isso há muito tempo, mas eu não me convenço com as explicações normalmente dadas. Mas tem um alívio. A gente não precisa trabalhar com essas args aqui. Eu vou depois mostrar, daqui a pouco, as contas, digamos assim, fáceis, práticas, operacionais e pragmáticas que os físicos fazem. Só que primeiro a gente tem que entender isso, porque senão a gente está perdido numa simbologia cujo significado a gente não conhece, tá bom?
Mas reparem, isso aqui não é o tipo de conta que vocês vão fazer diretamente. Mas primeiro eu preciso que vocês entendam isso. Então, vamos lá, daqui a pouco vai ter um pequeno alívio. Digamos assim, de notação. Vamos lá. Então, eu faço aqui uma observação. Note que os pontos do corte, pessoal, não são suprimidos do domínio, em contraste com o que parecia na discussão inicial do logaritmo. Lá eu falava do corte, né? Eu falava, não encosta nesse corte. E realmente, você não vai fazer nenhuma integração com o caminho passando lá. Mas agora que a gente vai aprimorar o que a gente vai chamar de logaritmo, primeiro a gente vai falar do argumento, ainda estamos falando do argumento. A gente vai poder dizer que pode ser calculado um logaritmo de um ponto no corte, sim. O único ponto onde você nunca vai pegar logaritmo é na origem. A origem é uma singularidade bizarra. Mas como os pontos do corte são arbitrários, você pode tomar algum logaritmo lá, com cuidado, tá bom? Então vamos lá. Note que os pontos do corte não são suprimidos do domínio, tá bom? Naquele momento a gente estava tirando porque a gente queria fazer uma função contínua, tá bom? Só que agora, pessoal, a gente não quer fazer uma função contínua. Nós estamos de propósito querendo fazer várias funções descontínuas, mas concatenadas. Menos π até π, fechado aqui, aberto ali. Agora fecha no π e vai aberto até 3π. Agora fecha no 3π e vai até aberto no 5π no próximo ramo. É uma concatenação perfeitinha, tá bom? Então nós queremos que a função esteja definida no corte para que ela seja descontínua no corte. De propósito, tá bom? Então queremos várias funções descontínuas, mas concatenadas. Eu pus uma relação formal aqui, eu não sei o quanto que isso agrada a vocês ou se confunde. Mas, ó, o argumento, não interessa qual é o corte, o argumento de um número por um ramo, o ramo de índice n, quando você se aproxima do corte, isso que eu quis dizer aqui, ó, quando você se aproxima do corte por baixo, o valor limite para o qual o seu argumento tende, quando você vem por um certo ramo, quando você se aproxima do corte por baixo, cara, isso é o argumento do próximo ramo naquele ponto. Que nem eu falei, o menos π vai até mais π, o próximo argumento começa no π. E é 2π mais o ramo anterior, a imagem do ramo anterior. Você concatena a imagem do ramo anterior com 2π, você vai ter a imagem do próximo ramo. Tá bom, você vai dizer, Léo, mas caramba, confuso. Léo, você tinha dito que um problema sério era que log do produto não era a soma dos logs. E isso se devia ao argumento do produto não ser a soma dos argumentos. Você resolveu isso, professor? Não, eu ainda não resolvi isso. Vou resolver já já. É o próximo passo. Mas eu quero que vocês percebam que nós ainda sofremos com isso. Não interessa qual é o corte, não interessa qual é o ramo. Se você fica só num ramo e aplica o mesmo ramo, claro que do mesmo corte, a gente não mistura cortes, tá, pessoal? Ah, eu errei aqui era mais, tá? Erro. Continuamos tendo que o argumento do produto não é a soma dos argumentos. Vou corrigir isso aqui depois, pessoal. Introduzir esses cortes malucos, esses monte de ramos, não resolveu minha vida. Pessoal, porque a gente ainda está olhando só um ramo de cada vez. Agora vem a solução prática para isso. Pessoal, nós vamos definir agora um conjunto. Não é uma função. Olha só o que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou dizer que se eu escolhi um corte e você me der um ponto do plano complexo, eu vou chamar de arg com A pequeno de Z, não uma imagem, não um número associado a Z, mas toda uma família infinita de números, que são todas as possíveis imagens de todos os possíveis ramos relativos àquele corte, aquele mesmo corte. Então, o corte sempre é fixo, a gente tem várias funções, várias convenções de quantas voltas a gente deu.
Temos várias possíveis imagens, a gente coleta essas possíveis imagens e nós vamos dizer que esse conjunto infinito de imagens é a imagem dessa função. Só que o que eu falei não faz sentido. Uma função não pode ter múltiplas imagens. Eu concordo com vocês, certo? Mas aguardem, tá? Notem só o detalhe, né? Faço a anotação bem explícita. Relembrando, sempre que eu omito o corte, quer dizer que o meu corte é na reta real negativa, né? Então, o que na verdade vocês costumam ver escrito na enorme maioria dos livros de física não é um arg alfa, é um arg dizer, que significa você pegar todos os possíveis ângulos, incluindo múltiplos positivos ou negativos de 2π, tal que o seu número complexo z pode ser visto como tendo aquela fase. Você tem um certo número z, ele tem um módulo, ele tem alguma fase. Na verdade, você vai dizer que arg minúsculo de z não é uma fase, mas todas as possíveis fases, incluindo todas as possíveis translações por 2π. Claro que você tem uma convenção relativa ao seu corte. Esse aqui é o corte padrão. Você vai identificar uma fase de menos π a mais π, só que vai incluir todos esses possíveis múltiplos. Tá? Então, isso aqui já é algo que você vê claramente nos livros de física matemática. Esse arg sem esse alfa. Tá? Vamos tentar esclarecer isso? Vamos tentar esclarecer. Por exemplo, ó, argzinho pequeno de 1 mais i, quem que vai ser isso? Pessoal, quem é o número 1 mais i? Vetores, né, pessoal? Números complexos são vetores, né? 1 mais i, 45 graus no primeiro quadrante. Se eu estou convencionando ângulos de menos π a mais π, claramente aquele cara é π sobre 4. Claramente. Então, eu vou dizer que o argzinho de 1 mais i é π sobre 4, como sendo esse θ fundamental aqui, em um intervalo convencionado, só que eu vou considerar toda e qualquer possível translação por múltiplos de 2π. Não pode ser 2π sobre 4, mas pode ser 9π sobre 4, ou 17π sobre 4, ou menos 7π sobre 4. Esse conjunto infinito de números, ao invés da gente escrever numa notação de conjuntos, como na matemática, nós em física, mas até os matemáticos, tá? Escrevem assim, ó. Escrevem isso é igual a isso. E quando você entende que esse n é qualquer inteiro, você percebe que isso não é um escalar, mas é um conjunto de infinitos escalares que obedecem essa propriedade. Então, nós estamos dizendo que temos algum tipo de função com múltiplas imagens. Eu detesto falar em função com múltiplas imagens, mas esse termo é consagrado na literatura, tá, pessoal? A gente vai chamar esses caras de funções plurívocas. Pessoal, um adjetivo nunca deveria desqualificar ou negar o substantivo. Tá certo? Adjetivo é algo a mais, é o substantivo que já tem certas características adicionadas daquela do adjetivo. Mas de vez em quando, mesmo os matemáticos cuidadosos com linguagem, às vezes você coloca um adjetivo que desqualifica o substantivo. Então nós temos algo aqui que não é uma função, porque é essencial que função tenha única imagem. Mas nós vamos chamar de função plurívoca. O plurívoco faz com que não seja função, mas é uma função plurívoca como um conjunto de várias imagens. Nesse caso aqui, infinitas imagens. Professor, não entendo nada, para que isso? Ahá! Agora é lindo. Pessoal, se a gente escreve uma equação como essa, ela não é uma equação de um escalar igual a um escalar. Ela diz que um certo conjunto de números é o conjunto de números que satisfaz essa condição. Então, equações envolvendo funções plurívocas são equações que têm que ser entendidas da seguinte forma. Olha só. Olha o que vai valer. O conjunto de todas as possíveis imagens do produto Z1 vezes Z2, qualquer cara que você pegue aqui, você vai achar um cara deste conjunto que será adicionado com um cara deste outro conjunto,
E adicionando esses dois caras, você chega em qualquer cara desse conjunto. Então, nesse sentido de conjuntos, essa função plurívoca, argzinho, qualquer que seja o alfa, embora a gente tenha calculado aqui para o alfa igual a π, para o corte tradicional, mas para qualquer corte, o arg do produto será a soma dos argzinhos, das funções plurívocas. Então, mais uma vez, o sentido em que uma equação dessa deve ser entendida é que, dado um elemento deste conjunto aqui, eu sempre sou capaz de achar algum elemento desse conjunto que, somado com algum elemento deste outro conjunto, aí eu identifico aquele cara. Vamos ver exemplos. Olha só. Pessoal, eu não pus aqui o alfa. Sempre que possível, os meus exemplos são no corte mais tradicional possível. Pessoal, quem é o arg de I? Argzinho de I. Ai, professor, deixa eu parar para pensar. Peraí. Eu vou de menos π a mais π. O I aponta na direção do Y. De menos π a π, π sobre 2, tradicional. Verdade. Só que argzinho de I não é só a fase que vive de menos π a π. Você tem que acrescentar a ela todos os possíveis múltiplos de 2π. Então, a resposta correta é, se você quer escrever argzinho de A minúsculo, plurívoco de I, com o corte π, a sua resposta é π sobre 2, mais todos os possíveis múltiplos de 2π. Argzinho de I mais 1, pessoal, I mais 1, primeiro quadrante, 45 graus, π sobre 4. Mas não é um único número, são infinitos números. É π sobre 4, mais qualquer múltiplo de 2π. Eu tomo cuidado de usar aqui esse possível múltiplo de 2π, eu denoto ele por um índice que não tem nada a ver com o primeiro que eu denotei anteriormente. Tá bom. E quem quer o argzinho do produto dessas duas entradas? I por I mais 1. I vezes I, menos 1. 1 vezes I, I. Quem é argzinho de menos 1 mais I? Galera, menos 1 mais I vive no segundo quadrante. É um 45 graus do segundo quadrante. Então, eu ando π sobre 2 e depois eu ando π sobre 4. Então, o argumento principal é 3π sobre 4. Só que nós temos que acrescentar todos os possíveis múltiplos de 2π, porque nós estamos falando de uma função plurívoca. Agora, vamos verificar. Será que eu consigo escolher K, L e N para a gente ter uma relação como essa aqui? Sim. Vejamos. Olha só como a gente escreve. A gente não soma conjuntos, né, pessoal? A gente soma elementos de conjuntos. Mas a ideia é, se você pegar um elemento típico, deixa eu pôr aqui, ó, do primeiro conjunto para um valor fixo de K, π sobre 2 mais K 2π. E depois você pega um elemento típico do segundo conjunto, da segunda parcela, para um L fixo, π sobre 4 mais L 2π, π sobre 2 mais π sobre 4 dá 3π sobre 4. Um inteiro K sobre 2π mais um inteiro L 2π, K mais L sobre 2π. Eu posso escolher dois inteiros para, sendo somados, darem qualquer inteiro N. E agora essa era a forma genérica de um elemento típico do argzinho do produto. Então, se a gente fica com fases limitadas, se a gente olha um ramo de cada vez, a gente perde a propriedade fundamental do argumento do produto ser soma dos argumentos. Mas quando a gente interpreta no sentido de conjuntos, e finge que não são conjuntos, tapa os olhos e faz conta como se fosse escalar, a gente recupera as propriedades de que a gente esperaria de um argumento e do logaritmo. Certo? Fantástico. A gente tem algo sutil, que é uma álgebra de conjuntos agora, mas a gente pega os elementos do conjunto, finge que é escalar, tá bom? E na prática é isso que a gente faz. Então, muito do que eu estou falando aqui conceitualmente não é o que a gente usa na prática, mas você precisa saber qual é o significado daquilo, certo? Então, a gente conseguiu resgatar aqui uma propriedade algébrica utilíssima, pessoal.
E sabe por que eu tinha parado de falar do logaritmo e falar do argumento? A gente viu que o problema do logaritmo era um problema do argumento. O argumento, agora, essa sensibilidade ao caminho angular percorrido, toda função que tiver essa sensibilidade vai depender do argumento. O argumento virou o fator fundamental de todas as funções plurívocas, em que a gente queira recuperar propriedades algébricas desejáveis, mas que a gente perderia se a gente ficasse com as limitações de domínio inevitáveis pelo tipo de singularidade que a gente está considerando. Só que a gente expande essa nossa visão para conjuntos e a gente salva tudo, sempre a partir do argumento. Tá bom? Então aqui eu ponho esses comentários, todas essas funções verdadeiramente sensíveis à fase vão depender do argumento. A gente chama isso de função plurívoca, embora nenhuma função pudesse ser plurívoca por definição, mas é um termo consagrado na literatura, tá certo? Então, qualquer conjunto de valores, como, por exemplo, esse arg de A minúsculo de Z para um corte alfa, com mais de uma imagem, nos dá funções plurívocas. Deixa eu dar uma olhada no nosso tempo. Pessoal, alguma pergunta por enquanto? Alguém entende o que eu quero dizer? Tudo certo Querem por enquanto, Léo. Posso ir seguindo? Então vamos lá. Interrompam, tá? Pessoal, então olha só, a gente viu a ideia de existirem vários ramos, escolher um corte. Para aquele dado corte, tem infinitos ramos de argumento. Mudou o corte, você tem outros infinitos. Tudo depende de um corte fixo. Mas tem infinitos ramos. Tá bom? Agora vamos voltar a falar do log. O ramo principal do logaritmo complexo com que a gente começou a aula, lá numa página, ele também vai ser ligeiramente modificado. Aquela história que eu falei que eu paro de pensar num conjunto, num intervalo angular aberto, e eu fecho de um dos lados. Pessoal, a gente vai poder calcular logaritmos de pontos no corte. Só que chegando por um lado, para você pousar no corte, não dá a mesma coisa de você chegar do outro lado. Não dá. É descontínuo, a função será descontínua ali. Mas não é porque eu sou descontínuo que eu estou fora do meu domínio. Vai existir logaritmo de pontos no corte. Então nós vamos ter um logaritmo que herda tudo isso do argumento. Ele vai ser descontínuo, o nosso, aquele logaritmo no corte em π, e ele vai ser descrito assim, ó. Aquele nosso log lá, ele vai ser escrito como log do módulo de Z. Nós já tínhamos visto isso lá. Nós já tínhamos dito lá que nós tínhamos mais I vezes arg de Z. Essa é a parte imaginária. É aquele arg grande. Só que agora eu vou falar muito mais precisamente o que é esse arg. Simplesmente, se o meu número Z é escrito como o seu módulo vezes Z aí, θ, eu vou chamar de arg Z esse número θ, desde que ele esteja entre menos π e mais π, incluído o menos π, mas excluído mais π. Tem outros livros que fazem outras convenções, tá? Eu fiz sempre assim, eu sempre fecho o lado esquerdo e deixo aberto o lado direito. Porque se eu começasse em 0, eu queria incluir o 0 e ir até o 2π e ficar aberto no 2π. Por isso que eu quis fechar sempre na extremidade esquerda e abrir na direita. Então aquele arg é um número θ. Só que nessa nossa convenção, é um θ satisfazendo essas condições aqui. Mas ele é apenas um dos ramos do logaritmo. Na verdade, pessoal, nós poderíamos ter vários possíveis ramos e vários possíveis cortes. Tem cálculos complexos, de integrais complexas em teoria quântica de campos, que dependendo da posição das suas singularidades, você tem que mudar cortes. A gente precisa dessa ideia em geral. Então, sempre que eu usar L maiúsculo, é porque eu estou olhando um certo ramo. Aquele cara que a gente olhou aqui em cima não tinha nada, é porque ele era o ramo principal de índice 0 do corte π. Mas, em geral, eu posso ter qualquer corte alfa, vou ter infinitos ramos de logaritmo. A diferença entre esses caras é, a parte real não muda,
sempre vai ser o log do módulo do número complexo considerado. Só que a parte imaginária, né, nós teremos aqui Q vezes I. Vai ser o argumento, o ramo do corte alfa, o enésimo ramo desse argumento de corte alfa. Ou em símbolos, sempre vai ser log de módulo de Z mais um I θ. Só que cada N me dá um valor de θ diferente. E cada alfa me dá um θ diferente. Então, se eu quero calcular o enésimo ramo relativo ao corte alfa, eu escrevo o meu Z como módulo de Z e a I θ, mas eu obrigo o meu θ a ser um número num intervalo de amplitude 2π, que se inicia aqui de alfa menos 2π, incluído, e tende a alfa por valores menores do que alfa. É uma convenção de quantas voltas eu dei. Tenho vários ramos de argumento, tenho vários ramos do logaritmo. Os argumentos regem os logaritmos. Pessoal, e aquela história de função plurívoca, né? A gente falou lá no argumento, aí a gente começou a voltar a falar do logaritmo, mas ainda eram ramos isolados. Pessoal, agora a gente tem uma função logaritmo plurívoca. Dado qualquer corte, nós vamos ter um logaritmo complexo de Z, que não é um número, uma imagem, são infinitos números. Todos esses números têm a mesma parte real, que é o log do módulo de Z, que é um único número, é o log que a gente já conhece, de um número real positivo. Só que nós vamos ter várias partes imaginárias, que são todos os possíveis argumentos daquele Z, todos os possíveis ramos relativos ao corte alfa. Tá bom? Então, fixado um corte alfa, nós vamos ter uma função plurívoca. E essa função plurívoca será tal que, dado um dos elementos desse conjunto, são infinitos caras aqui, se você pegar qualquer um deles, eu acho um elemento deste conjunto, que somado com um elemento deste conjunto, eu reproduzo qualquer elemento dado daquele lá. Então, nesse sentido de função plurívoca, a gente consegue recuperar log do produto ser soma dos logs. Pessoal, isso aqui não vale para ramos isolados do logaritmo. Não é uma propriedade algébrica se você olha uma função sozinha. Você é obrigado a olhar várias funções juntas se você quiser ter essa propriedade algébrica. Então, pessoal, tem integrais complexas que a gente faz um caminho que você começa num ramo e para em outro. E aí tem um certo fator de fase que conecta um ramo com outro. Isso é importante, não tem como fugir disso em certos problemas de física. Tá bom? Vamos lá. A gente tem muita coisa, provavelmente eu não vou conseguir acabar tudo hoje, mas dá para avançar ainda mais. Eu vou avançar mais. Tá? Em particular, no nosso corte tradicional, na reta real negativa, Rπ, a gente acaba escrevendo assim, né? Aí eu não ponho corte nenhum, eu digo que log plurívoco de Z é o log unívoco real do módulo de Z, mais I θ, mais possíveis múltiplos de 2πi, onde θ aqui eu convencionei de menos π a mais π, incluído aqui, excluído aqui. Eu chamo isso, né, de a minha função plurívoca na minha convenção usual no corte Rπ, com esse intervalo. Tá bom? Tem outros livros, né, outros autores que fazem outras convenções do que é corte principal, pessoal, mas muitos fazem essa minha, tá? Então, essa aqui é uma expressão que você tende a achar nos livros de física matemática, mas poucos livros de física matemática comentam tão explicitamente quanto eu fiz a possibilidade de você ter outros cortes, tá bom? Nossa senhora, não sei se eu vou lembrar de tudo isso, professor, muito complicado. Tem um jeito mais fácil de eu lembrar do logaritmo? Tem. Olha só. Pessoal, antes de mais nada, deixa eu só fazer uma observação. Qual foi a ideia de todos esses ramos de logaritmo? Pessoal, cada um desses ramos de logaritmo
não interessa com qual corte, e para aquele corte, qual dos ramos você está considerando, ele é uma inversa da exponencial complexa, tá? Exponencial desse log, blá, 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 de Z da Z. O que não quer dizer que eu vou encher todo o plano complexo. Lembra daquelas faixas lá da exponencial? Tá certo? Então, é como se a gente estivesse fazendo o caminho inverso. Não, seriam duas funções que você deveria compor para você mapear aquele plano cortado para uma daquelas faixas de exponencial. Agora, essa construção, todo ramo faz isso sugere um atalho. Olha só como a enorme maioria dos livros de física matemática acha expressão para esse logaritmo plurívoco. Olha só como eles não falam nada sobre o que eu falei de vários ramos, que você passa a ter equações de conjuntos e não de escalares. Eu não consigo imaginar alguém entendendo de verdade, vendo só essa conta que a gente vai fazer aqui. Mas eu a faço porque eu quero que seja ela que vocês tenham na cabeça sempre que vocês quiserem se lembrar. Tudo bem? Mas sabendo que tem um monte de passos conceituais não triviais aí. Então, olha só. Tá bom. Eu sei que eu quero inventar um logaritmo que seja algum tipo de inversa de exponencial. Então, se eu compuser exponencial com logaritmo de Z, tenho que chegar em Z. Tá bom. Olha o que esses livros fazem. Pense no seu Z em coordenadas polares, R, E, A e θ. Quando a gente calcula o log de Z, nós vamos para uma função do tipo U mais IV. Então, se eu quero uma função que seja inversa de exponencial, olha, eles nem falam em qual domínio, e nem que o domínio tem que ser restrito. Olha só que jogada de sujeira para debaixo do tapete, certo? Mas escreve essa equação, aí olha o que você faz. Z igual a R e θ. Z igual a exponencial de algum log de Z. Eles nem falam direito que é plurívoco, mas Z, R e θ. Exponencial de log de Z, mas log de Z é U mais IV. Então, exponencial de U mais IV. Então, R, E, A e θ, exponencial de U mais IV. Exponencial a gente sabe trabalhar, fórmula de Euler. Isso aqui é exponencial de U, parte real. E a IV é um número complexo misto, parte real e parte imaginária. Esse cara é um número positivo. Esse cara é um número positivo. Módulo do número complexo, R igual a EMI. E igual a Iθ, igual a E a IV, pessoal, não implica que θ é igual a V. Implica que θ e V, a diferença entre eles, é um múltiplo de 2π. Periodicidade da exponencial complexa. Pronto. Toma o log usual dos dois lados. Então, U será log de R, que é o log do módulo de Z. E a relação entre θ e V a diferença entre eles é múltiplos de 2π. Então, você recompõe essas coisas. Log de Z é U mais IV. O U virou log do módulo do nosso número, cujo log complexo queremos calcular, mais I vezes... Aqui eu introduzi um M porque tinha um sinal menos, mas é I vezes a sua fase principal, o seu argumento principal, mais múltiplos de 2π. É a mesma expressão que eu fiz antes. Só que, pessoal, a falta de detalhamento conceitual nessa demonstração é chocante, tá? E às vezes isso aqui é tudo que você tem em muitos textos de física matemática. Tudo bem, tem gente que se satisfaz. Eu não me satisfaço, eu me sentiria um fraudador intelectual se eu não tentasse ter feito melhor para vocês. Mas muito do que eu fiz, talvez alguns colegas mais pragmáticos dissessem que talvez bastaria fazer essa construção e é óbvio, pronto, que você tem uma função plurívoca aqui. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui em alguns casinhos um pouco mais práticos. Mais uma vez vou dar uma olhada no meu tempo. Vamos lá. Dá para falar um pouco mais. Pessoal, quanto vale log de menos 1? Ahá! Existem logaritmos de números complexos e negativos, ou reais negativos, pessoal. O único número para o qual verdadeiramente é impossível você querer calcular um logaritmo é zero. Zero é o ponto de ramificação, certo? Ele é uma singularidade que realmente não há o que fazer sobre ele. Mas mesmo quando você escolhe um corte, repito, antes a gente até excluía o corte do domínio, né? Porque a gente queria uma função contínua. Só que agora a gente não quer uma função contínua. Eu incluo o corte
e faço não uma função descontínua lá, eu faço uma família concatenada de funções descontínuas, mas que são definidas no corte. Então eu posso calcular log plurívoco de -1. Mesmo sendo um ponto no nosso corte tradicional, se eu não falei nada, quer dizer que o meu corte é na reta real negativa, não tem problema. Log plurívoco de -1, vai ter uma parte real que é o log do módulo de -1, só que log de +1 é 0, então essa parte real vai se anular. O que nós temos aqui? I vezes o argumento principal de -1 mais múltiplos de 2π. Pessoal, qual é o argumento principal de -1? Aqui a gente tem que tomar algum cuidado, né? O meu corte é em π. Eu sentei no corte. Não é π. Não é π. Porque eu sou fechado em -π e aberto em +π. Então eu tenho que imaginar que se eu tô nele, é -π. É -π que eu tenho que colocar aqui. Tá bom? Arg principal de -1 na minha convenção. Eu tô sentado na reta, no corte de π, mas eu tenho que dizer que o meu argumento principal na minha convenção é -π. Então tá aqui, ó. Log de 1 deu 0. Esse argzão de -1, argumento principal, deu -π. Múltiplos aqui. Pessoal, nossa conclusão é que log de -1 tem infinitos números complexos que a gente pode interpretar como sendo logaritmo de -1. Esse n aqui varre todos os possíveis inteiros. Todas essas imagens são imaginários puros, certo? Múltiplos ímpares de π vezes i. Ok? Pessoal, tem várias outras funções plurívocas. A gente até agora só falou de argumento e log. Mas olha só isso aqui. Potência. Pessoal, o que é um número complexo elevado a outro número complexo? Pessoal, a gente define isso como sendo exponencial do número complexo lambda vezes log de z. Nossa, professor, é óbvio, né? Porque multiplicando o log quer dizer que ele estava lá dentro. Então isso é exponencial do log do z elevado a lambda, e é claro que exponencial e log se cancelam. Pessoal, isso aí seria um raciocínio circular. Se eu estou querendo definir z elevado a lambda, eu não poderia partir de z elevado a lambda. Mas é óbvio que se a gente tem essa propriedade valendo nos reais, nós queremos que por continuação analítica ela seja válida. Só que nós temos que partir de operações válidas. E isso aqui é válido. Eu jamais poderia colocar aquele z elevado a lambda lá dentro, porque é exatamente isso que eu estou querendo definir. Se eu deixo nessa forma aqui, exponencial complexa eu já sei fazer, e agora eu tenho um log plurívoco que eu já sei fazer. Então eu estou reduzindo o objeto novo que eu quero definir a operações já conhecidas. Aí sim eu tenho uma consistência lógica. Tá bom? Então, ó, e o z não pode ser 0. O 0 vai ser um ponto de ramificação. Certo? Mas desde que o z não seja 0, então é no meu plano perfurado, eu defino potências dessas formas. Tá bom? Então eu só comento aqui. Afinal de contas, a gente acabou de definir o log plurívoco, exponencial complexa a gente já sabia fazer, continuação analítica sugeria que essa expressão válida na reta real a gente quisesse estendê-la para o plano complexo, e aí a gente segue. Tá bom? Vamos lá. Para onde a gente segue? Vamos ver um exemplo. Ó. O famoso exemplo i elevado a i. O que significa elevar um número imaginário puro a ele mesmo? Não sei. Não sei se você for interpretar potência como quantas vezes um número é multiplicado por ele mesmo, você está perdido. Porque os números complexos não admitem essa interpretação. Só que, pela minha definição, isso é exponencial de i log i. E eu sei fazer exponenciais e eu sei fazer log plurívoco. Então isso é exponencial de i vezes quem? Quem é log plurívoco de i? Log do módulo mais i vezes quem? Múltiplos de 2π adicionados ao argumento principal.
Pessoal, qual é o argumento principal de I? Na nossa convenção, corte na reta... I, π sobre 2. Então, o argumento principal é π sobre 2. E aí vai ter esses múltiplos. Módulo de I é 1, log real de 1 é 0. Então, isso aqui zerou. I vezes I dá negativo. Tem um π em evidência aqui, que eu pus aqui. E vamos ter 2n mais meio. Esse 2n aqui mais meio. Pessoal, I elevado a I é igual a uma infinidade de números reais. Só dá real e dá infinitos reais. Você pode até pensar num valor principal, que seria o n igual a 0. Você vê alguns blogs matemáticos aí dizendo que I elevado a I é exponencial de menos π sobre 2. É porque eles pegaram só o n igual a 0. Mas para qualquer n inteiro, você tem uma infinidade de números reais que expressam I elevado a I. Tá bom? Pessoal, eu estou pensando aqui que talvez seja melhor eu interromper aqui pelo avançado da nossa hora. Deixa eu ver aqui, porque senão vocês não vão ter tempo para perguntar. Eu tenho outras coisas a dizer aqui. Nossa, ficou ruim ali. E vai ficar muito corrido. Vamos encerrar isso aqui nesse momento e a gente vai dar continuidade depois na próxima aula, tá bom? Então, eu peço apenas um momento para eu encerrar a gravação e vocês podem fazer mais perguntas.